Que a paz de Deus ilumine o seu dia e traga bênçãos para toda a sua semana. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente tem em mãos um texto com mais de 2000 anos, mas que, olha, parece que foi escrito semana passada. É impressionante a relevância, né? Totalmente. Vamos analisar o capítulo 5 do livro de Eclesiastes, e para isso a gente está usando como guia a Bíblia de Estudo Oman e a Bíblia de Estudo NAA. E a nossa missão aqui é tentar entender o porquê essa sabedoria toda sobre como a gente fala com Deus, como lida com dinheiro. E o segredo da felicidade. Porque tudo isso soa tão absurdamente atual para o nosso mundo. Exato. Bom, o capítulo já começa com uma instrução bem curiosa, quase física. Guarde o pé quando você for à casa de Deus. Não é algo que se ouve todo dia. E não parece ser sobre tropeçar, né? O que significa guardar o pé nesse contexto? Olha, é uma metáfora fantástica para a intenção e para a reverência. O autor que a gente conhece como O Pregador, ele não está assim preocupado com a etiqueta de como se anda, Certo. mas com a atitude do coração. Ele imediatamente contrasta isso com outra imagem. A pessoa que se aproxima para ouvir. Mas aquela que vai oferecer sacrifício de tolos. Exatamente. A ideia de guardar o pé é: vá com calma, vá com propósito, saiba onde você está pisando, não entre no espaço sagrado de forma automática, sabe? Tipo um robô cumprindo um ritual. Perfeito, é isso. Entendi. Então, o tal sacrifício de tolos é essa religiosidade de fachada, fazer as coisas certas por fora, mas por dentro o coração está vazio. Exatamente essa a crítica. O pregador está criticando uma prática religiosa que virou só um costume. Um ato mecânico, sem o desejo genuíno de obediência, de conexão. Para ele, a escuta atenta, o desejo de aprender e de obedecer a Deus, vale infinitamente mais do que a cerimônia mais elaborada que possa existir. A qualidade da intenção supera a quantidade do ato. Supera de longe. Faz todo sentido. É sobre sinceridade. Mas logo em seguida, ele faz um desvio bem específico e foca no perigo das palavras. Sim, isso é muito interessante. Ele diz: não se precipite com a sua boca, nem o seu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Por que esse foco tão intenso na boca, logo depois de falar do coração? Porque para ele, as palavras apressadas são um sintoma de um coração que não está no lugar certo. Fazer promessas a Deus de forma leviana, chamados votos. Os votos. Isso, era algo comum. A pessoa, num momento de emoção, de desespero, prometia algo grandioso a Deus em troca de uma bênção. E o texto adverte duramente contra isso. Melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. É muito direto. Essas palavras impensadas são, na verdade, outra forma de sacrifício de tolos. É uma tentativa de negociar com Deus sem a real intenção de cumprir a sua parte. Então a pressa em falar é um sinal de desrespeito, de falta de reverência. E isso me leva ao comando que ele repete: tema a Deus. As notas de estudo que a gente tem aqui fazem questão de diferenciar isso de pavor. Mas assim, na prática, como é que se cultiva essa reverência saudável sem que ela vire um medo que paralisa? Ótima pergunta. O temor a Deus aqui não é o medo de um tirano, mas a admiração profunda diante de algo infinitamente maior. Entendi. Pensa na sensação de estar diante de um oceano tempestuoso ou de olhar para um céu noturno lotado de estrelas. Não é pavor, é uma sensação de pequenez, de assombro, que nos coloca no nosso devido lugar. Faz sentido. O autor está dizendo que, diante da santidade e da soberania de Deus, a atitude mais sábia não é falar muito, mas ouvir com humildade, é reconhecer essa distância infinita entre o Criador e a criatura. E esse reconhecimento, essa reverência, é o que deveria frear a nossa boca. Exatamente, frear nossas promessas impensadas. E aqui é onde fica realmente interessante para mim. Ele conecta esse excesso de palavras com sonhos e vaidade. O versículo 7 diz: porque como na multidão dos sonhos há vaidades,
Assim também nas muitas palavras. Isso é muito psicológico, né? Muito. Ele está sugerindo que quando estamos ansiosos ou confusos, a gente só preenche o ar com barulho. Seja dentro da nossa cabeça, com sonhos sem sentido, ou fora, com palavras vazias. É exatamente essa ideia. É um diagnóstico brilhante da condição humana. Assim como uma noite cheia de sonhos agitados e sem nexo, geralmente indica uma mente inquieta. Um discurso cheio de palavras vazias revela um espírito sem foco. Sem foco e sem profundidade. O autor está nos alertando contra o que a gente poderia chamar de poluição sonora espiritual. Gostei disso. Poluição sonora espiritual. E a conclusão dele é direta, serve como um antídoto. Portanto, tema a Deus. Ou seja, em vez de tentar preencher o vazio com o barulho das suas próprias palavras, silencie, ouça, seja reverente. A verdadeira sabedoria se manifesta na contenção, então. Perfeito. Essa ideia de reverência e silêncio diante de Deus é poderosa. É uma chamada para uma postura interna. Mas aí, de repente, o autor muda completamente de marcha. É uma virada brusca, né? Total. Ele nos tira do templo e nos joga no meio da corrupção política, da economia do dia a dia. Parece um tópico totalmente diferente. Qual é a conexão entre reverência e injustiça social? A conexão é a perspectiva. O autor estabelece, primeiro, qual deve ser a nossa âncora, a reverência a Deus. Porque sem essa âncora, o que ele vai descrever a seguir nos levaria ao desespero, ou ao cinismo absoluto. Ele nos prepara internamente. Isso, ele nos prepara internamente para depois nos mostrar como navegar o caos do mundo externo. Ele está dizendo, ok, agora que você entendeu como se portar diante do sagrado, vamos ver como essa postura te ajuda a lidar com o profano. E a descrição que ele faz é brutalmente honesta. Versículo 8. Se você notar em alguma província a opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não fique admirado com isso. É quase como se ele dissesse, não seja ingênuo, é assim que o mundo funciona. Exato. Isso não sou um pouco cínico? Parece cínico na superfície, mas é mais um realismo cru. Ele continua explicando a mecânica da corrupção. Está um posto elevado acima de outro mais elevado que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados. É uma descrição perfeita de uma burocracia corrupta e hierárquica, onde cada nível se beneficia explorando o nível de baixo. É um sistema. Certo. No entanto, ele não para no cinismo. Logo em seguida, ele insere uma verdade fundamental que quebra essa lógica. O proveito da terra é para todos. Até o rei se serve do campo. Ah, essa parte importante. Ele está lembrando aos poderosos que, no fim das contas, todo mundo depende das mesmas coisas básicas. Exato. O rei pode estar no topo da pirâmide da corrupção, mas ele ainda precisa comer o trigo que vem do campo como qualquer camponês. Exato. É um grande nivelador. Ele está expondo a loucura de um sistema onde as pessoas esquecem dessa interdependência fundamental. E essa reflexão leva direto ao próximo tema: a busca pessoal pela riqueza. Se a corrupção sistêmica é uma loucura, a obsessão individual por dinheiro é outra. E aí chegamos a um dos versículos mais famosos do livro. Quem ama o dinheiro, jamais se fartará de dinheiro. Também isto é vaidade. Uma frase que todo mundo conhece, né? Sim, mas o texto não fica só na frase de efeito. Ele detalha o porquê dessa busca ser tão destrutiva. Sim, ele faz uma verdadeira autópsia da ansiedade gerada pela riqueza. E o primeiro sintoma que ele aponta é a insônia. O versículo 12 é genial. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Pois é. Então, não é só sobre o medo de ser roubado, é a carga mental, o estresse de administrar, de investir, a preocupação constante com as flutuações do mercado. É isso que tira o sono. Exatamente. É a ansiedade da manutenção e do crescimento. O trabalhador, ao final do dia, tem um cansaço físico que o leva a um sono reparador. O rico tem uma mente que não desliga, presa em cálculos e preocupações. A paz de espírito é trocada por uma conta bancária maior. E o autor questiona se essa troca vale a pena. O segundo problema que ele aponta é a insegurança. Ele fala de riquezas que se perdem num mau negócio. Isso é devastador, porque ataca a principal promessa do dinheiro, que é a segurança. É a ilusão da segurança.
A pessoa passa a vida acumulando, construindo uma identidade em torno do seu patrimônio, e então, por uma decisão errada, uma crise econômica, Um golpe de azar. tudo desaparece. E o texto ressalta a tragédia. A pessoa não deixa nada para os filhos. O legado que ela pensava estar construindo se revela frágil como um castelo de cartas. A segurança que o dinheiro prometia era uma miragem. Uma miragem, exato. E o terceiro e último golpe, talvez o mais forte de todos, é a transitoriedade. A imagem do versículo 15 é universal. Como saiu do ventre de sua mãe, nu, assim voltará. Do seu trabalho nada poderá levar consigo. É o famoso não se leva nada desta vida na sua forma mais poética e direta. Exato. É o argumento final. Ele nos força a encarar nossa mortalidade. Se nascemos sem nada e vamos morrer sem nada, qual é o sentido de gastar toda a energia da nossa vida acumulando coisas que, por definição, são temporárias? É por isso que ele usa a imagem de trabalhar para o vento. Perfeito. É um esforço enorme para agarrar algo que não pode ser segurado, uma futilidade total. Ok, o cenário que ele pintou até agora é bem sombrio. Uma religião vazia, um mundo corrupto e uma busca por riqueza que só traz ansiedade. E decepção? E decepção. Sinceramente, a essa altura, eu esperaria que a conclusão fosse algo tipo: desista de tudo e vá morar numa caverna. Mas não é isso que ele faz. Não mesmo. Ele dá uma virada de 180 graus e diz: eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber, e desfrutar o que se conseguiu de todo o seu trabalho. Isso parece uma contradição gigantesca. O que está acontecendo aqui? Essa é a genialidade do autor. Ele nos leva ao fundo do poço do pessimismo para então nos mostrar uma saída que não esperávamos. A solução não é o ascetismo. Não é negar o mundo material. Não. A solução é mudar a nossa relação com ele. O problema nunca foi o trabalho, a comida ou os bens. O problema era a obsessão por acumulá-los como fonte de segurança e identidade. Certo. A solução que ele propõe é encontrar alegria no processo e nos frutos simples do dia a dia, aqui e agora. Espere um pouco. Então, a grande virada não é sobre ter mais ou menos, mas sobre uma habilidade. Uhum. Ele diz no versículo 19 que Deus dá a certas pessoas poder para delas comer. Isso muda tudo. O verdadeiro tesouro não é a riqueza em si, mas a capacidade de desfrutar dela, seja ela muita ou pouca. Exatamente. Você captou o coração da mensagem. É quase como um superpoder que Deus concede. Isso mesmo. Essa é a grande revelação do capítulo. A verdadeira riqueza não é o saldo bancário, é o contentamento, é o poder para desfrutar. Pense nisso. A gente conhece pessoas que têm muito, mas vivem amarguradas, ansiosas. Incapazes de desfrutar do que têm. Elas têm os bens, mas não têm o dom de se alegrar com eles. Por outro lado, a gente conhece pessoas com recursos modestos que encontram uma alegria imensa numa refeição simples, no fruto do seu trabalho. Elas receberam esse poder para desfrutar. Exato. E o autor deixa claro que isso não é algo que a gente conquista com esforço, como dinheiro. Ele chama isso de dom de Deus. Isso significa que a felicidade não é algo que se persegue, mas uma capacidade que se recebe. É precisamente essa distinção. A busca frenética por segurança e felicidade através do acúmulo é trabalhar para o vento. É a lógica humana. A lógica divina, segundo o pregador, é receber a alegria como um presente. É uma mudança radical de perspectiva. De acumulação para apreciação. E essa capacidade de apreciar o presente é o que finalmente liberta a pessoa da ansiedade que ele descreveu antes. E isso nos leva à belíssima conclusão no versículo 20. A pessoa que tem esse dom não ficará pensando muito nos dias da sua vida, pois Deus lhe enche o coração de alegria. É lindo, né? É como se essa alegria aqui e agora fosse tão plena, tão satisfatória, que ela simplesmente ofusca as mágoas do passado e as preocupações com o futuro. É a receita definitiva para a paz de espírito. Perfeito. É o antídoto final para a vaidade. Se a vida é passageira e cheia de problemas, a única resposta sã é focar na alegria que Deus nos permite ter hoje. Essa alegria presente, dada por Deus, não nega as dificuldades da vida,
mas as torna secundárias. A pessoa vive ocupada com a alegria que Deus colocou no coração dela. E essa é a vida mais plena possível neste mundo imperfeito. Então, se a gente juntar tudo, Eclesiastes 5 nos oferece um caminho duplo. Primeiro, uma espiritualidade de dentro para fora, baseada na reverência, na escuta, não em rituais vazios. E segundo, uma abordagem para a vida material que não busca a abundância de coisas, mas a abundância de alegria nas coisas simples. Uma capacidade que é um presente de Deus. Exato. E isso nos deixa com uma questão muito prática para refletir. O texto revela esse paradoxo. O mundo está cheio de injustiça e a busca por segurança é muitas vezes fútil, mas, ao mesmo tempo, é possível viver com uma alegria profunda. Certo. O autor nos diz que essa alegria vem de desfrutar das coisas mais básicas, nosso trabalho, nossa comida, nosso descanso. A provocação final que fica é esta. Nós somos mestres em planejar, poupar, otimizar, nos preocupar com o futuro. Mas em meio a tudo isso, será que a gente não está se esquecendo de pedir e de receber o dom divino, de simplesmente desfrutar o presente que está bem à nossa frente? Deus abençoe todos os ouvintes.